Olá, seja bem-vindo à discussão de mais uma das tretas que movimentam a cultura brasileira contemporânea. E uma das tretas que andaram balançando a nossa cultura é a declaração do cantor e compositor brasileiro Ed Mota sobre outros cantores e compositores, de cuja obra ele falou mal em uma live recente. Nesta live, enquanto tomava o seu vinho, Ed Mota disse que Raul Seixas, na opinião dele, foi o autor de uma péssima obra musical, uma obra de qualidade duvidosa, que ele disse, inclusive, que tem franco mau gosto em algumas de suas realizações. Também falou mal de Elvis Presley e de Johnny Cash, que são dois grandes ícones da música pop norte-americana. Disse ele que Elvis Presley era uma grande voz com um repertório desperdiçado, brega, frequentemente inadequado. E que Johnny Cash, que é um cantor e compositor como Elvis Presley, também falecido, de country rock, de Johnny Cash, ele disse que se o encontrasse vivo, por certo iria dar um murro na cara dele. E repetiu isso várias vezes. Vamos deixar de lado essa questão que merece um comentário à parte do vinho tomado enquanto alguém faz uma live e profere julgamentos a respeito de aspectos da cultura, de aspectos da política ou tantos outros. Nós já tivemos uma outra manifestação recente em que o podcaster Monark, como sabemos, lá do podcast Flow, um dos mais ouvidos da internet brasileira, também teceu considerações que depois ele atribuiu ao álcool. Nós estamos num tempo que coloca em alta conta, que valoriza muito a chamada espontaneidade, mas acho que já está passando da hora de nós falarmos também dessa questão do álcool. Mas vamos deixá-lo para uma outra ocasião. Vamos agora nos concentrar naquilo que Ed Mota disse sobre algumas pessoas. Eu acredito que podemos nos limitar a Raul Seixas. Houve muitas manifestações dos fãs de Raul Seixas, que aliás parecem crescer ao longo do tempo, a respeito das manifestações de Ed Mota. Eles reagiram a essas manifestações. Houve, por exemplo, pessoas que disseram que não cabia a Ed Mota, ou não seria direito dele, tecer considerações sobre o caráter de Raul Seixas, que foram feitas, sobretudo quando Ed Mota diz que ele trabalhou em gravadoras. E é verdade. Raul Seixas, isso está na sua biografia, trabalhou na divisão nacional da CBS, uma grande gravadora norte-americana. E parece-me que pelas entrelinhas, Ed Mota sugeriu que gravadoras são injustas com os artistas. Talvez injustas do ponto de vista socioeconômico, talvez injustas do ponto de vista até artístico, porque os forçam algumas vezes, como nós sabemos, a gravar coisas de que eles não gostam ou a que eles não estariam inclinados a gravar em circunstâncias normais. Então disse Ed Mota que Raul Seixas não era um bom caráter e que isso contamina sua música. Disse também que alguém que não tem qualidade musical. Vamos analisar essas declarações. Eu, como muitos fãs de Raul Seixas, fiquei espantado com as declarações e, como ele, não concordo com elas. Acredito que elas não expressem uma avaliação nem inteligente, nem sensível e nem adequada, oportuna e conveniente sobre aquilo que fez Raul Seixas. Mas vamos analisar isso porque a questão traz em si muito mais do que a opinião de Ed Mota a respeito da música de Raul Seixas. Ela traz também uma interessante questão, que é literária, que é estética, que é filosófica sobre essas questões de gosto. Algumas pessoas alegaram, para início de conversa, que não caberia a Ed Mota tecer comentários sobre Raul Seixas, já falecido, ele morreu em 1989. A questão estaria equivocada, segundo eles, porque Raul Seixas já não está aqui, como todos os mortos, para defender-se dos ataques que lhes são feitos. Eu acredito que isso seja uma alegação equivocada. Eu não creio que sejam justas as críticas feitas a Raul Seixas, mas é preciso lembrar, em nome do mínimo de esclarecimento, em nome do mínimo de razoabilidade, isto é, de uso da razão, que pessoas públicas têm uma vida diferente das pessoas privadas e que o que acontece muito frequentemente é que pessoas públicas não têm o nível de privacidade que eu e você, pessoas comuns, temos. A verdade é que as pessoas públicas despertam muito interesse. Um exemplo, as pessoas querem saber o que elas fazem fora da sua vida artística, quando são artistas. Querem saber o que fazem fora dos palcos, quando são cantores, compositores, quando são intérpretes. Essa é uma questão muito óbvia. Ora, o fato de Raul Seixas ter trabalhado em uma gravadora é um fato público sobre uma personalidade pública e isso está na biografia dele. Isso pode ser comentado. Nós não podemos limitar
aquilo que vamos dizer de alguém, de uma figura pública já falecida, ao que é positivo, porque do contrário nós iríamos mutilar a história. A história é mais do que a sequência das nossas preferências, dos fatos que nós recortamos para dizer que alguém já falecido é bom ou que é ruim. A história de personalidades públicas, ela se rege por regras específicas de respeito aos fatos. Ed Mota tem direito a comentar, tem direito inclusive a criticar uma figura pública ainda que ela esteja em outro plano, ainda que ela tenha falecido, ainda que ela já não esteja entre nós para defender-se. Essa é uma verdade muito clara. Nós não podemos tirar, por exemplo, da biografia de Tim Maia, que é o tio de Ed Mota, alguns fatos que são aparentemente contraditórios. Tim Maia, por exemplo, foi o cantor e compositor que, como se sabe, recebeu por alguns shows e não compareceu para fazê-los. Mas também foi o cantor e compositor que, com os próprios recursos e durante muito tempo, sem que ninguém soubesse, ajudou a custear vários orfanatos do Rio de Janeiro que atendiam a crianças de rua, a crianças carentes. Como é que nós vamos fazer com alguém assim? Tirar a parte ruim e deixar a parte boa? Isso é história? Por certo que não. Então estão equivocados, embora eu compreenda a sua irritação aqueles que dizem que Ed Mota não poderia falar da vida, da biografia de Raul Seixas. Isso não é verdade. Mas vamos agora a outra questão. Diz ele que o fato de ter trabalhado em gravadoras contamina a obra que Raul Seixas fez. Essa é uma interessantíssima questão, que eu diria que é de estética, a parte da filosofia que trata da arte, mas é também até do jornalismo e até, de fato, da argumentação. Em que medida uma obra de arte fica comprometida pelo fato de aquele que a compôs, aquele que a interpretou, não ter a atitude política, não ter a atitude ética que nós esperaríamos? Eu diria que quase que de modo unânime, aquilo que nós presenciamos hoje entre os estudiosos é um conceito diferente. É o conceito de que a arte tem uma certa autonomia. Eu vou tentar dar um exemplo. Chico Buarque, um grande cantor e compositor brasileiro, foi muitas vezes perseguido pela ditadura, com censura e outras manifestações. Mas Roberto Carlos, também muito amado e autor de várias canções muito boas, sobretudo entre o final dos anos 1960 e o início dos anos 1970, quando Raul Seixas começou, era amado e admirado e compunha canções que não incomodavam a ditadura. Aliás, os ditadores, em sua maioria, eram fãs de Roberto Carlos. Isso piora a qualidade da música que ele produziu? Eu penso que não, porque a avaliação estética tem uma certa autonomia. Também houve quem dissesse que Ed Mota não poderia tecer considerações sobre aquilo que é a obra de Raul Seixas, afinal de contas, gosto não se discute. E se gosto pudesse ser discutido, ele não seria a pessoa adequada para discuti-lo, porque ele não tem, de fato, uma qualidade artística no seu próprio trabalho que justifique fazer uma crítica como a que ele fez à obra de Raul Seixas. Se ele fosse, por exemplo, um Milton Nascimento, que fez críticas duras há algum tempo pelo jornal Folha de São Paulo, ao que ele considerava ser uma espécie de empobrecimento do nível artístico da maioria da música, se ele fosse alguém assim, tudo bem, dizem os críticos de Ed Mota, mas ele não é alguém assim, ele é só o sobrinho do Tim Maia, que na sua biografia inteira, com mais de 30 anos de carreira, é conhecido ainda desse modo. Eu acredito que essas pessoas também estão equivocadas. Eu não concordo com as críticas que foram feitas a Raul Seixas, definitivamente, mas eu não acredito que os motivos sejam esses. Vamos por partes. Em primeiro lugar, Ed Mota não parece um desqualificado. Eu, como muita gente, o acompanho. Ele começa em 1988, grava vários sucessos, entre eles Manuel, com o grupo Conexão Japeri, do qual ele fez parte durante muito tempo, e vai gravando álbuns que se sucedem ao longo do tempo. Ele tem uma carreira consistente, é profundo entendedor de música e definitivamente não é alguém desqualificado para falar. A questão então é a seguinte: será que ele tem a possibilidade de falar, será que no final das contas não é gosto não se discute? Essa é outra interessantíssima questão, que tem sido tratada por filósofos ao longo do tempo. O primeiro e o mais famoso deles, que tratou dessa questão do juízo estético, eu gosto, eu não gosto, foi Immanuel Kant, o grande filósofo alemão do final do século XVIII e do início do século XIX. Em uma obra famosa, ele disse o seguinte, que quando eu acho algo bonito, como por exemplo, quando eu gosto de uma canção, quando eu gosto de um quadro, quando eu gosto de um poema, o que acontece é uma experiência muito subjetiva, porque aquilo tocou a mim, mas pode não tocar a outra pessoa. O problema interessante, ou a questão interessante do ser humano é que ele tem uma certa vontade de mostrar a outras pessoas que aquilo que é subjetivo, que diz respeito a ele, aquela experiência positiva que ele teve com uma canção, com um quadro, com um poema, tem justificativas para ser apresentadas a outras pessoas. Essas justificativas
seriam algo como que uma base comum, ou seja, o que eu gostei você também pode gostar ou você deveria gostar. É por isso que nós comentamos os discos de que gostamos, é por isso que nós falamos dos poemas, dos filmes a que assistimos e que achamos dignos, né, da nossa atenção. Nós queremos que outras pessoas percebam que eles são de fato bons como nós os julgamos bons. Será que existe alguma base aí que diga que o que é bom para mim pode ser considerado bom para outras pessoas? Existe algo além do gostei e não gostei em matéria de arte? É claro que existe. Isso está muito claro e muito evidente há muito tempo. Nós, quando estamos tratando de arte, nós estamos tratando de algo que lida com as emoções, mas que lida também com a técnica. Qualquer professor ou aluno de violão, qualquer pessoa que pinta quadros ou que já aprendeu a pintá-los ou tentou desenhar ou fazer qualquer outra arte, sabe muito bem que a arte causa emoção, que a arte é criatividade, é imaginação. Às vezes, criatividade e imaginação livres, mas ela é mais do que isso. Ela é também a técnica que permite realizar aquilo que nós estamos imaginando, aquilo que nós estamos criando. E há pessoas que desafinam. Quem toca violão ou tentou aprender sabe disso. E há pessoas que erram quando estão pintando, que cometem equívocos quando estão escrevendo, de maneira que, ao analisar o que fizeram, nós percebemos que há uma diferença entre o que parecia ser a intenção e aquilo que foi obtido. Não é só uma questão de gosto. Todo mundo tem direito a gostar ou não gostar, inclusive daquilo que é tecnicamente mal feito. Mas existe uma dimensão técnica, sem dúvida alguma, que precisa ser levada em conta. O grande problema da fala de Ed Mota é que ele não fez uma avaliação sobre aspectos técnicos da obra de Raul Seixas. Porque se tivesse feito esses aspectos, ele teria que levar em conta, por exemplo, que Raul Seixas, desde 1973, quando ele grava o seu primeiro disco, que é Krieg Rabandolo, e ao longo da sua vida, mas sobretudo ali entre 73 e 76, gravou obras-primas da música brasileira. Krieg Rabandolo I, Gita o segundo, depois ele grava Noveon, depois há 10 mil anos atrás, e aí estão algumas canções que praticamente estão no inconsciente coletivo do Brasil, como Metamorfose Ambulante, como Tente Outra Vez, como Sociedade Alternativa, Eu Nasci há 10 mil anos atrás, Maluco Beleza, Ouro de Tolo e tantas outras. Raul Seixas dialogou com vários estilos musicais, dialogou com as principais questões da época em que ele estava. Está muito longe, portanto, de ser um músico medíocre. Esse foi o problema da crítica feita por Ed Mota. Ele tem todo o direito a não gostar, porque talvez a emoção dele não tenha sido tocada por aquilo que Raul Seixas fez. Mas daí tirar o mérito é outra coisa. Gosto se discute sim. Nós podemos discutir gosto e a filosofia e a estética já aprovaram, mas nós precisamos discutir com critério, sem negar a alguém o direito de gostar daquilo que é tecnicamente inferior, sem negar a alguém o direito de dizer que alguma coisa poderia ter sido feita tecnicamente de modo diferente. Mas aí está o problema de Ed Mota. Ele não só se equivoca ao dizer que Raul Seixas não tem um bom caráter e que isso se comunicou à sua música, porque não há nenhuma evidência disso, como também se equivoca ao tecer um juízo de valor, ao dizer que gostou ou não gostou, sem indicar, de fato, as questões técnicas que estão por trás. Essa é a grande questão do nosso tempo, saber fazer avaliações que tenham base técnica, mesmo em matéria de gosto. Afinal de contas, como eu disse, gosto também se discute.